Pai Senhor a todos, daqui vos fala a irmã Yuvi, membro da UMIEPAB. Estamos aqui para mais um episódio da UMIECast, e onde é o terceiro episódio da segunda temporada. E hoje iremos falar de jovem guerreando a causa de Cristo. Estamos aqui com os nossos muito digníssimos convidados, muito especiais. E antes de nós já darmos início à nossa conversa, como nosso bom costume, vamos fazer oração. E irei convidar o nosso irmão Valdemiro para dirigir essa oração. Irmão Valdemiro, tem a sua oportunidade. Amém, Maio. Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero convidar a todos para nos juntarmos nesse momento em oração a Deus. Amém? Amém. Oremos. Bendito Deus, Senhor Deus, obrigado por Pai, tua graça, Jesus, por tua misericórdia e tua bondade. seu Obrigado por nome tudo quanto é feito em nós. nós te Obrigado por esta agradecemos e oportunidade, te Pai, em nome de louvamos, Jesus, que o Senhor nos pois concede o estar Senhor aqui é bom e para tem sido bom conversar para sobre conosco. assuntos do teu Estamos reino, aqui meu na Pai. tua Queremos presença, pedir que o Senhor, Senhor ó abençoe Pai, este nos dê momento. graça, Concede-nos nos dê sabedoria e graça, graça da tua parte, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que este podcast, que esta conversa, que este diálogo seja de proveito, Pai, em nome de Jesus, para aquele que está escutando e para nós também, Pai. Que tua graça do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, esteja sobre nós, nos guiando, nos orientando em tudo. Pela tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Como eu bem disse no início, estamos aqui com nossos convidados super especiais e eu vou pedir que eles se apresentem. E como nós somos cavalheiros, iremos... Amém. Pois é. Os homens da UMIEPAB são cavalheiros e iremos dar a oportunidade para a irmã Maçoca para ela se apresentar a todos vocês. Irmã Maçoca? Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, irmã Yuvi, Pai irmão Senhor. Valdemiro, Amém, Papo Pai Seco. Eu sou a irmã Maçoca, membro da UMIEPAB, da Igreja Evangélica Pentecostal África Brasil. Amém. Irmão Valdemiro, pode se apresentar. Amém. Pai do Senhor a todos amados que nos acompanham. Como o irmão Ivo disse, sou Valdemiro Papo Seco, membro, não é, e líder da UMIEPAB. Amém. Como eu bem disse, vamos dar o início das nossas conversas. E uma vez que nós estamos a falar do congresso, e este mesmo congresso que já é na próxima semana, e nós gostaríamos de saber o que é congresso da UMIEPAB. Irmão Valdemiro, o que é, na sua ótica, na sua perspectiva, o que é congresso da UMIEPAB? Amém, irmã Yuvi. Bom, o que é congresso da UMIEPAB? Graças a Deus não é a primeira vez que temos um congresso. Já é o 7º agora, no ano de 2025. Pois é. Congresso da UMIEPAB, o que é? O próprio termo em si já diz, não é? Congresso. Congresso é congregar, juntar, unir, não é? Portanto, o congresso é um conjunto de atividades, não é? Que os jovens têm, que vai culminar em cultos, não é? Que normalmente são no mês de fevereiro. Neste ano, nós teremos 2 cultos, no dia 16 de fevereiro, não é? Pela manhã e pela tarde. Portanto, normalmente nós temos o hábito de dizer que esses são os dias do congresso. Mas, na verdade, não. O congresso, muitas vezes, começa muito antes. Não é? Certo. Começa muito antes, normalmente por aí em outubro e novembro, com a organização do próprio congresso. Então, e o que acontece nesse processo todo? Nesse processo todo, nós vamos levar a cabo, por exemplo, primeiro escolhe-se um livro, não é? Certo. E esse livro, que para este congresso é o livro de Lucas, não é? E nesse livro os jovens vão meditando em cima daquele livro, não é? Durante aquele tempo todo, vão fazendo leituras, vão fazer depois um exame, nós gostamos de chamar de vestibular, vão fazer um teste sobre esse livro, Sim. ensaiam, escolhem-se louvores, poemas, jograis, não é? Temos momentos de oração, de jejum, portanto, é todo um conjunto de atividades, não é? Que vai culminar nesse dia do congresso. E a ideia final, qual é? É proporcionar momentos em que o jovem tenha a possibilidade e oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas não só, de crescer também no conhecimento uns dos outros, não é? Porque normalmente nos cultos, nos ensaios, é tudo muito corrido, né? Que não dá muitas vezes tempo para eu conhecer a este, aquele, enquanto que no processo do congresso
são muitas atividades e em um curto espaço de tempo que permite muito nós conhecermos um pouco mais uns aos outros. Então, uma vista geral do Congresso é mais ou menos isso. Ah, que Amém. bom, que bom. Irmã Maçoca, no seu ponto de vista, acredito que não é o primeiro congresso a participar. Então, gostaríamos de saber também, para si em particular, o que é o congresso para a irmã Maçoca? Sim, como disse, não será a minha primeira vez a Sim. participar deste congresso. Cá vou participar desde o início dessa igreja, né? Que deu início ao congresso. Esse será o meu sexto congresso que irei Amém, participar. que bom. Na graça de Deus, estou muito feliz por este privilégio que Deus está concedendo a mim. Então, para mim, este congresso tem sido um momento de muita busca a Deus, principalmente, porque tenho tido experiências únicas. A cada congresso tem sido experiências únicas. Aquela entrega, aquela dedicação. Como o irmão Valdemiro disse, o congresso não é só no dia do congresso, Sim. mas são atividades que vão culminar no próprio dia do congresso. Então, durante esse todo o tempo, tenho aprendido muita coisa, visto que em cada congresso é um livro a meditar, são experiências novas a aprender. Então, para além de ser um desafio para mim na vida cristã, são momentos únicos, novas experiências na presença de Deus, porque Sim. Deus tem reservado uma e outra coisa para cada oportunidade. verdade. Então é um privilégio, graças a Deus. Amém, que bom. E realmente é tudo isso que os irmãos aqui acabaram de ouvir e que eles já acabaram de falar, que o congresso é um momento onde os jovens e adolescentes buscam a Deus e Deus se revela, a presença do Espírito Santo desce e quem não é batizado com o Espírito Santo é batizado. Amém. Então, é um momento em que os irmãos têm, como o irmão Valdemiro disse, de conhecer um ao outro, porque são ensaios, se eu não estou em erro, irmão Valdemiro, são ensaios terça-feira. São muito em cima. É terça. Pois é, terça. Às vezes segunda, terça e quinta, Exatamente. Às sábado. vezes domingo. Pois é. Depois do São culto, muitos só ensaios, porque são muitos conste. encontros. Sim. Sim, então, com tudo isso, faz com que nós, como irmãos, estejamos mais unidos, né? Amém. Então, até porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. união. Em união. Então, é necessário que nós estejamos unidos e busquemos a Deus. E nessa senda do congresso, daquilo que os irmãos aqui acabaram de falar, eu gostaria também de saber qual é a importância deste mesmo congresso no seio da igreja, porque falamos do que acontece mais ou menos entre nós, jovens e adolescentes, mas existem mamás, papás, verdade. criancinhas Verdade. que não vão para os ensaios, né? Não vão, né, participar ali de forma direta nos ensaios. Então, qual é a importância do congresso, do evento assim, no seio da igreja? Irmã Maçoca, qual é essa importância no seu ver? Amém. Sim, a importância do congresso no seio da igreja é que a graça de Deus se revela dentro da igreja por meio de várias formas, né? Por quê? Porque essas todas as atividades, Deus vê a dedicação que os jovens estão fazendo na busca pela sua presença. E esta presença, Deus acaba revelando no dia do congresso. Sim. Almas estão sendo salvas por Exato. intermédio do trabalho que os jovens estão fazendo, mediante as orações. Aquele momento em que você sai de casa despedindo mamãe, tipo, vou ao ensaio. Sim. Às vezes a mamãe acaba se perguntando: mas esses ensaios é todos os dias. Mas quando nós jovens explicamos que mamãe estamos nos entregando a Deus, estamos dedicando a Deus, estamos preparando um congresso e que nesse dia nós cremos que o Senhor irá operar milagres, não só em minha vida, mas também na vida da igreja, para que a igreja possa crescer espiritualmente. Então, este é um trabalho por parte dos jovens, mas acaba influenciando de forma muito positiva na vida cristã da própria igreja, porque são almas que serão abençoadas, são verdade. vidas que irão receber a Cristo, Amém. e por aí em diante a graça de Deus irá se manifestar. Amém, é mesmo isso. Irmão Valdemiro? Amém. Bom, irmão Açoca, eu acho que explicou muito bem isso. Pois E é, eu verdade. havia de acrescentar um pouco mais, talvez acrescentar um pouco mais até a pergunta de Mayuvi. Porque eu acho que o Congresso não tem impacto apenas só nos jovens, só na igreja,
mas o Congresso sim. tem impacto até nas próprias famílias, não é? Sim, é Porque verdade. o Congresso, pela graça de Deus, o nosso pastor definiu que aconteça no período das férias, não é? Sim. Que normalmente a partir do mês de novembro até início de fevereiro os jovens estão, boa parte deles, praticamente 95% está de férias. Portanto, muitas vezes nesse momento nós estamos ociosos, não é? Yeah. Estamos ociosos. E a igreja vai capitalizar esse momento para que o jovem se desenvolva na presença de Deus. Então, aquele jovem que estaria em casa, por exemplo, a não fazer nada, talvez até regredindo no processo de educação, porque sem nada a fazer, tem aquele ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, é uma oportunidade que existe ali daquele jovem ir se desenvolvendo, não é? Na Amém. graça e no conhecimento. Ele tem um livro para meditar, ele vai fazer isso, ele vai meditando. E eu estou em casa, estou a meditar na Bíblia, alguém está a olhar para mim, ainda que não seja crente, está a olhar para mim. Esses dias, você tem lido muito. E quanto mais eu vou lendo, mais eu vou tendo entendimento sobre, por exemplo, o livro de Lucas. Eu estou a dar muito exemplo de Lucas porque é o livro É que o nós estamos a nosso meditar livro, agora. sim, de verdade. Vou tendo mais entendimento sobre o livro de Lucas. E aí vou querer, de alguma forma, direta ou indireta, comentar sobre aquilo que o Senhor vai me revelando naquele momento. Amém. E eu vou falando para as pessoas à minha volta. E as pessoas à minha volta vão sendo edificadas por esse processo todo. Amém. Eu vou ensaiar, tenho hinos para escutar, não é? A liderança está sempre a puxar a nossa orelha. Eu vou colocar os hinos lá em casa a escutar. Alguém vai escutar aquele hino. E através Amém. daquele hino, pessoas vão ser edificadas. Amém. Sim, Amém? é verdade. Tem jograis que devem ser ensaiados. Eu vou lá em casa ensaiar em frente do espelho, na sala, por onde for. Alguém vai ver. ouvir as palavras que eu estou ali a dizer sim. e vai ser edificado através daquilo. É verdade. Mas também no próprio dia dos cultos, o Senhor nos tem dado graça de muita gente se converter para Ele. Não é? Porque pessoas aproveitam essa oportunidade para visitar a igreja, por exemplo, não é? Para visitar a igreja, participar no culto. E o Senhor ali, pela sua graça, salva aquelas almas, não é? E a graça, como a irmã Massuca dizia, a graça que desce, ela não desce como se fosse uma ilha, só para os jovens, Sim. não é? Desce Ela para vai todos. descer para toda a igreja. Exato. A palavra que vai ser ministrada naquele dia não vai ser ministrada apenas para os jovens, vai ser ministrada para toda a igreja. Portanto, Amém. todos são beneficiados nesse processo. Amém. Direta ou indiretamente, todos acabam sendo beneficiados nesse processo. Amém. Pois é verdade. É exatamente isso, irmão Valdemiro. E só também para deixar a par dos irmãos, nosso irmão Valdemiro é o nosso líder também. Amém. É o nosso líder, né? E o que eu vou aqui querer perguntar também é, na perspectiva de líder, mas também sabemos, para quem o conhece há um pouco tempo atrás, né? Sabe que antes disso ele também foi jovem, foi adolescente. Amém. Ou melhor, foi jovem. E... Foi adolescente também, não saltei fase, mas... Sim, foi adolescente. Amém. A presença da igreja, sim. Exato. Então, gostaríamos de saber como é que foi a experiência passada, do congresso passado como líder, mas também dos outros congressos em que não foi líder, como jovem. Como é que foram as experiências que o irmão Valdemiro teve naquele tempo? Amém. Olha, falar de congresso para mim é sempre algo muito especial. Por isso é que para mim, a todos os cultos, tudo aquilo que é obra do Senhor tem importância Exato. muito grande nas nossas vidas. Mas, claro, tudo na vida é assim. Tem algumas coisas que lhe são mais especiais, não é? O Senhor Jesus tinha o apóstolo, o discípulo amado, Sim. não é? João era o chamado discípulo amado. Não que ele preferisse mais João, mas sempre existe um afeto a mais. Para mim, os congressos são assim. Tem alguma coisa a mais. Minha experiência como jovem, não tem como eu não falar de congresso, porque eu fui batizado no Espírito Santo no congresso. Amém. Também? Então, não tem como eu não achar o congresso um momento especial. Sim, não tem. Deus me batizou logo no meu primeiro congresso. No primeiro congresso que eu participei, o Senhor me batizou no Espírito Santo. Que bom. Amém. E no primeiro congresso, eu ainda era muito acanhado, muito resguardado. E
o Senhor falou comigo naquele congresso. Porque, eu estou falando do primeiro congresso, porque naquele tempo nós víamos a obra e por aí em diante, e eu em particular sempre tive muita vontade, muito desejo de ajudar de alguma forma na obra, não é? Eu sou daqueles que acham que quem é crente tem que ajudar de alguma forma na obra, não é? Tanto é que nós somos o corpo de Cristo. Sim. E cada membro, como Paulo diz, tem sua função. Não existe nenhum membro do corpo que está ali só de forma alegórica, apenas de forma figurativa, que não tem nenhuma função. É verdade. Portanto, a nossa busca tem que ser qual é a minha função neste corpo, Sim. não é? Sim. E eu tinha essa vontade de saber qual era a minha função no corpo. Eu queria, de alguma forma, contribuir para a obra, não é? Trabalhar para a obra. E naquele congresso, o Senhor falou, através do pastor, não é? E dizia, olha, eu vou usar aqui alguns jovens na minha obra. Amém. Eu sei que você tem pedido, você Glória a tem buscado Deus. isso, e eu vou lhe Glória usar a Deus. na minha obra. Amém. E, pela graça de Deus, aqui estamos hoje, não é? Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Exato, Amém. é verdade. Não é? Portanto, eu tive. Amém, Eu ia glória a Deus. ficar aqui até amanhã a contar experiências do congresso. É verdade. Como líder, eu vou pular para o congresso do ano passado. Porque o congresso do ano passado, eu caracterizo ele como o congresso do crescimento. Do crescimento por quê? Irmão Vladimir, já crescemos? Não é isso. Ainda estamos. Ainda estamos já a toma gatinhar. leite. Mas eu vejo como aquele congresso onde nós demos um salto um tanto quanto significativo. O nosso pastor teve sempre o desejo do congresso ser não apenas só com os jovens da sede, do templo sede, mas Sim. também congregar outros jovens de outras congregações. congregações. E no ano passado nós demos o primeiro passo para isso, não é? Amém. Pela graça de Deus, nós tivemos aqui um congresso não apenas com jovens da UMIEPAB, mas também com, aliás, jovens da sede, Da não é? sede, sim. Mas também tivemos, pela graça de Deus, os nossos chamados jovens lá de Murapaniwa. Para os irmãos que não conhecem, é uma congregação aqui também da cidade de Nampula, mas que é diferente do templo sede. Portanto, e isso parece, assim falado, parece uma coisa muito simples, né? Mas envolve muito trabalho. Sim. É um trabalho Muita árduo. dedicação. É um trabalho árduo. E ver Deus efetivando isso é algo assim para nós louvarmos ao Senhor. Não é? verdade. Para louvarmos ao Senhor. Então, temos tido essas experiências da parte de Deus muito abençoadas. Amém. Amém. Que bom. Amém. Irmã Maçoca, como é que foram as suas experiências do congresso passado? E também pode falar dos outros congressos, como a irmã Maçoca bem disse, que deste ano será o 6º congresso. Então, dos outros 5º que lá foram, como é que lá passaram? Como é que foram as experiências? Sim. E como eu disse que a cada congresso é uma nova experiência. Sim. Na verdade, para mim, o meu primeiro congresso, eu estava muito tímida mesmo, porque eu ainda era nova, Sim. né? Então Sim. não me desenvolvi muito as atividades, apenas só participei em cantar só nos hinos, só, nem como solista, nem como... Era só sentar ali, cantar e seguir os outros a cantar, por causa daquela vergonha. Mas graças a Deus, com o tempo, acabei me interagindo com o MIEPAB, Amém, consegui conhecer outros irmãos que me ajudaram a se interagir com o MIEPAB e consegui participar de outro congresso e sair como vencedora também do vestibular em 5º Amém. lugar, Amém, eu me lembro. amém. E, por sinal, o 5º lugar e a única mulher também. Amém. Foi Amém. estranho. Eu, tipo, quando a missionária fui proclamada em 5º lugar, eu como? Esses todos que estão aqui, logo eu que sou novata. E eu pude Sim. perceber que às vezes nós não podemos ter medo de nos integrar com os outros. Por quê? Porque para aqueles que já têm mais experiência, nós vamos aprender a partir deles. E eu me lembro que naquele tempo, para eu sair em 5º lugar, né, é porque eu já
começava a conversar com os outros, né? Antes do vestibular mesmo. Conversávamos, e leste o quê? Como é que foi? Hã? Quais são as dicas que tens antes do vestibular? O que você leu? Conta-me lá, senta lá aqui, como na escola nós fizemos. Sim. Antes do teste, nós acabamos perguntando aos outros o que você leu. Pergunta-me, faz-me lá uma questão. E na graça de Deus, eu fui interagindo assim e me senti envolvida. Não só por ter ganho este vestibular, mas foi uma prova de que me esforcei, né? Um passo a mais comparando ao congresso passado. E aos outros congressos, né? Foi pela graça de Deus também pude participar, né? Já com uma interação mais acentuada. Por quê? Porque eu senti o envolvimento, né? Da minha parte e pelo compromisso que eu tinha com a igreja. Amém. E sem se esquecer, a presença de Deus também fluiu em mim. Glória Por a mais Deus. que eu tenha ainda aquele desejo também de ser batizada pelo Espírito Pode ser nesse Santo. congresso que é já próxima Pelo semana. Espírito Santo. Amém, amém. Pelo Espírito Santo. Amém. Aquela oração ainda não parou. Continuamos Amém. orando. Deus é fiel. Não só a mim, também aos outros irmãos aí em casa, aos membros da UMEPAB que desejam ser batizados, serem Amém. cheios do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Então, o congresso para mim e as experiências têm sido únicas, né? Porque eu creio dentro de mim que a cada tempo, o Senhor tem tempo para cada coisa. Então, se ainda não chegou, é porque o tempo de Deus ainda não chegou, mas não significa que não irá chegar. É somente continuar a orar, orar, orar. E a graça de Deus ainda irá se manifestar, porque está se manifestando. Amém. E a cada dia irá se manifestar. Glória a Deus. Então, as expectativas para este congresso são imensas, imensas mesmo. E eu creio que o Senhor irá fazer muitas coisas neste congresso. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom ouvir os nossos irmãos falando de como é que foram as experiências deles nos congressos passados. E como eu também sou membro da UMEPAB, eu também... É verdade, pois. Também gostaríamos de ouvir aí Sim, então... algumas experiências da irmã Yuvi. Pois é, então, como eu bem disse no início, se não estou em erro, que esse é o meu 7º congresso. Eu participei desde o primeiro, e acho que no primeiro, irmão Valdemiro, já participamos juntos. Sim. E irmão Soca também estava lá. Não, só participei no segundo. Exato. sim. E no primeiro, até hoje eu lembro, era uma camiseta cor-de-rosa. É verdade. E as meninas eram com uma capulana também da mesma cor e algumas outras cores assim. E foi muito bom mesmo ter participado do primeiro congresso. E hoje ainda estar firme e participando do... que é 7º congresso. E eu lembro, acho que o irmão Valdemiro também vai lembrar bem, a competitividade que existia, e até hoje também existe, dos vestibulares, era grande, irmãos, era muito grande. E eu lembro que eu até tirava notas bem altas, mas eu não estava nos quintos, nos quartos lugares, porque a concorrência era muito alta. Mas, graças a Deus, no ano passado eu consegui estar em primeiro. Amém. Então, aquilo que a irmã Maçoca aqui falou, que quando ela entrou, ela ainda se sentia acanhada, mas ela se dedicou a se integrar mais. Ela foi lendo mais. E é assim que deve ser. A cada ano, em cada tempo, ou de tempos em tempos, temos que crescer espiritualmente com os irmãos. E também para dizer aqui a vocês que a irmã Maçoca é uma das nossas principais solistas. Então, para quem entrou e estava acanhada, hoje já é, né, uma das nossas principais solistas. Exatamente. Então, para você que nos segue, que nos ouve agora, continue persistindo na casa do Senhor, servindo a Ele. Nosso líder aqui também disse que ele queria servir mais a Deus, ele buscava Deus. E Deus é aquele que está com os seus ouvidos abertos e atentos para ouvir aquilo que o seu povo pede, aquilo que o seu filho pede. E Deus falou com o seu servo e hoje ele está aqui servindo ao Senhor. Glória a Deus. Então, é um exemplo para nós que estamos aqui a ouvir e também para você que nos ouve, de que Deus ouve as nossas orações e Ele atende aos nossos pedidos.
Falamos aqui das nossas experiências, mas gostaria de saber, nesse conjunto de experiências que cada um de nós teve, qual foi o momento marcante? Porque sempre, em tudo, no universo de muitas coisas, existe aquele momento que quando aconteceu, você disse, uau, Deus, aconteceu mesmo. Isso foi comigo, nem foi com outra pessoa, foi comigo. Então, gostaríamos de saber, assim, na irmã Maçoca, qual foi o momento marcante, o momento auge para ti nesses congressos que já participaste? Amém. Uau. Estar na presença de Deus é muito gratificante. E não há melhor coisa do que esta. Então, para mim, um dos congressos que me marcou, se não estou em erro, foi o 4º congresso. No momento em que eu estava a solar ruíno com o irmão Abel, porque aquele congresso, eu digo que foi uma vitória para mim. Participar, eu quase que não acreditava que não iria participar, pois foi em um período que eu estava muito doente mesmo. Então, pelas orações da igreja, dos irmãos, e graças a Deus, eu fui curada e consegui participar neste congresso. Amém. E naquele congresso, meu Deus, quando eu estava ali a solar, e eu me lembro que o pastor, quando olhou para mim, ele disse, irmã Maçoca, graças a Deus, já está aqui. Nós recebemos informação de que estava doente. Eu fui perceber que o povo de Deus costuma orar para que os irmãos continuem, né, na graça de Deus. Então, através daquilo, eu fui perceber que Deus estava comigo, me ajudando. Por mais que eu duvidasse em algum momento, né? Mas a mão de Deus sempre estava comigo, me ajudando. E naquele momento, adorando a Deus, eu fui perceber que Ele foi tudo para mim, né? Porque naquele momento em que eu estava doente, vinha aqueles momentos de tristeza, desânimo. Mas porque Deus e eu somente... Neste momento que estamos preparando o congresso, porque que eu não estou a ser curada, já fiz disso e disso, mas o Senhor mostrou para mim de que, ei, Maçoca, tenha calma, não é o tempo, é de chegar o tempo para devidas coisas. E eu acreditei de que o Senhor tem grandes coisas para nós e tive a certeza que ainda tem mais coisas para nós em nossas vidas. Basta nós termos a paciência, sermos muito pacientes na presença de Deus. E por mais que as coisas não aconteçam como nós queremos, por quê que eu digo isso? Eu tenho muita vergonha em chorar em frente de pessoas. Mas diante de Deus, nós somos como crianças. Sim. Então, naquele momento, eu senti muita vergonha. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou expressar isto que eu estou a sentir? Sim. Então, foi um gesto que me demonstrou que, ei, menina, quieta-te, fica debaixo das minhas mãos. Você é minha filha e eu cuido de ti. Então, não tenha receio. E aquilo foi uma demonstração de que, em frente de Deus, nós devemos nos humilhar, né? Não podemos dizer, Deus, eu quero te adorar desta forma. Ele é que determina a forma como ele deve ser adorado. E uma das formas que eu percebi foi que Deus tem sido fiel e se mantém sempre fiel em nossas vidas. E esta é uma experiência que eu sempre irei carregar, que por mais que as coisas não saiam do jeito que eu quero, Deus ainda se manifesta nos pequenos detalhes em nossas vidas. Aleluia. Amém. Amém. É isso. Muito obrigada, irmã Maçoca. Amém. Irmão Valdemiro, parece que já estava com... Já queria vontade, falar, já a queria boca já falar. estava a encher. É verdade. Eu, na verdade, queria falar porque eu estava a ficar emocionado pelo que a irmã Maçoca estava a contar, porque eu me lembro como se de ontem se tratasse desse momento. Eu me lembro desse momento diante dos meus olhos. É o momento em que a irmã Maçoca está a contar dela. Eu me lembro até de que lado ela estava, do púlpito, do lado do irmão Abel. E me lembro do hino que eles estavam a cantar, me lembro de como é que eles estavam vestidos. Eu amo. Amém. E a dado momento ela sente a presença de Deus. E, amados, quando nós estamos no mesmo reino, nós estamos sintonizados em Deus, a gente percebe, não é?
muitas vezes, quando acontece alguma coisa do outro lado, e eu observava, mas só que eu percebia que estava acontecendo alguma coisa. Não é? Por isso que eu me emocionava ao escutar a Mama Soca contar a história. Eu me lembrava desse dia. É como se eu estivesse agora a ver exatamente aquele dia, não é? E Deus seja louvado, porque Deus é poderoso, é Deus que faz estas coisas. Amém. Para mim, irmã Yuvi, tem que ser só uma coisa. Bom, se puder, pode falar 2 ou 3, mas desde que nos refira em que grau está. Se é o primeiro marcante, o primeiro momento marcante. O segundo, o terceiro. Amém. Olha, eu acho, já falei aqui que o momento mais marcante foi o batismo com o Espírito Santo. Sim. O meu batismo com o Espírito Santo foi, assim como o irmão Yuvi disse, tanto que nem eu criei que estivesse a acontecer. Foi uma coisa sobrenatural, algo assim. Aleluia. Eu me lembro também como se fosse hoje. Era uma manhã missionária, não é? O pastor convidou os jovens para frente e nós nos reunimos ali, fomos orando. Sim. E eu gritava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E de repente o Senhor me tomou em línguas, eu não, assim, ia fluindo na presença de Deus. Só que eu tentava relutar para aquilo que estava a acontecer, porque eu não estava a entender muito bem o que estava a acontecer. Apesar de que eu estava à procura, a buscar o batismo com o Espírito Santo, ao mesmo tempo eu estava com medo de que fosse uma criação minha. E eu lutava contra aquilo, só que aquilo não saía. Foi um momento único. Foi um momento único e marcante. Mas além desse momento, eu não sei se digo momento ou se digo experiência, não é? Porque, como o irmão Yuvi disse, né? Nós temos experiência como jovens e na liderança do grupo. Sim. No ano passado, falando agora do congresso do ano passado, eu conheci um pouco mais o Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus que provê. Porque nós começamos o congresso com muito poucos recursos e muito grandes sonhos. Verdade. Muito poucos recursos e muito grandes sonhos. Mas os grandes sonhos era tudo para glorificar a Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse engrandecido. Não é? E Deus proveu recursos mais do que eu estava à espera. Até hoje, eu às vezes sempre pergunto, mas como é que foi? Como é que foi aquilo? Como é que aconteceu? Não que Deus não tivesse provido outras vezes, na minha vida particular, de forma específica, mas foi das primeiras vezes que eu tive uma experiência daquele jeito, não é? Deus levantando recursos e permitindo que o congresso acontecesse nos moldes que aconteceu, não é? Os irmãos que quiserem depois vão lá nas nossas páginas do Facebook, verão, tem lá fotos do congresso passado. Aliás, a irmã Yuvi está vestindo a camisa do congresso passado. É isso que eu já queria falar. Está vestindo a camiseta do congresso passado. Foi um congresso muito abençoado. Então, eu levo de Deus justamente esse lado dele da provisão, como se ele estivesse a dizer: jovens, eu estou convosco. Amém. Eu estou convosco. Eu gostaria de abrir no livro de Mateus, não é? Livro de Mateus, no capítulo número 5, o famoso Sermão do Monte, não é? Muita gente conhece. Amém? Livro de Mateus, capítulo 5, permitam-me aqui encontrar o capítulo número 5. Exatamente. Eu disse capítulo 5, né? Sim. Eu queria dizer capítulo número 6. Eu vou ler, o irmão que está em casa, se puder pegar um exemplar da palavra de Deus, também fazer a leitura, por favor, faça. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 6 de Mateus, no versículo de número 33. Diz essa palavra, Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão Acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Nós muitas vezes estamos muito, especialmente como jovens, não é? Estamos naquela etapa em que temos que escolher muita coisa. Temos que escolher que curso vamos fazer, não é? Sim. Com quem vamos nos casar, onde é que vamos viver e por aí vai. É um momento de muitas escolhas e um momento de turbilhão, onde ficamos muito preocupados, onde temos muitos anseios, muita vontade de correr, muita vontade até de ganhar muito dinheiro por aí em diante. E é importante que nós estudemos, que nós nos formemos, que nos casemos, formemos família no Senhor, não é? Que façamos tudo isso, mas sempre nos lembrando desta passagem. O Senhor Jesus dizia: vocês não fiquem inquietos por essas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão Acrescentadas. Pois é. Portanto, é Jesus dizendo: busquem primeiro a mim. Busquem primeiro a Deus. E, portanto, a partir do momento que você buscar a Deus, Deus vai estar contigo, vai te encaminhar, vai te guiar. E você se esforça de um lado e Deus vai te acrescentando as forças. De modo que vai se cumprir essa palavra e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Portanto, é mais ou menos esta lição que eu trago do congresso passado. Aliás, o livro do congresso passado foi exatamente sobre no livro de Mateus. Amém? Portanto, eu, no congresso passado, de várias coisas, de várias experiências que eu tive com Deus, como dizia, nós podemos aqui amanhecer a falar de várias experiências, mas a que eu mais levei foi esta, aqui, do Jeová Rafá. Não é? O Deus que provê. O Deus que vê os seus filhos trabalhando, se esforçando, e não fica alheio a esse trabalho. Não fica alheio a essa força. O Deus que vê os seus filhos clamando, se esforçando, e não fica alheio a esse clamor. Mas vai, e segundo o seu tempo, e segundo a sua vontade, ele vai e age em cima daquilo que é preciso agir. Amém. Pois é, amém. É verdade. Irmão Valdemiro, irmã Maçoca também. Nós sabemos que o nosso tema do congresso deste ano é Jovem Guerreando a Causa de Cristo. Então, gostaríamos também de saber por que foi escolhido este tema. Qual foi a razão que levou à escolha deste tema? E também gostaríamos que argumentassem ou comentassem se existe uma relação entre o tema e a necessidade dos próprios jovens e adolescentes na atualidade, né? Se existe uma relação, porque acredito que mesmo se vai escolher um tema é porque também se vê Sim. Atualidade. né? Exatamente. Sim. Então gostaríamos de saber, né, o porquê e se existe essa relação entre o tema e as pessoas envolvidas no congresso. Então, irmão Valdemiro. Amém. Enquanto eu vou me preparando para a resposta, eu gostaria de pedir à irmã Maçoca para me auxiliar a abrir o livro de Lucas, que é o livro que nós estamos a meditar, no capítulo número 9, versículo número 23, que é onde está baseado o nosso tema deste ano, do congresso, do 7º Congresso do MEPAB. Irmã Maçoca, por favor, se encontrou? Por favor, leia. Amém. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Amém. O tema do nosso congresso está baseado nesta passagem. E o tema para este ano é Jovens Guerreando a causa de Cristo. Amém? Amém. Portanto, por que jovens guerreando a causa de Cristo? E o que tem a ver com essa passagem? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, cruz é sinônimo de sofrimento, de entrega. Tanto é que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Uma das principais características de um soldado é essa. Ele tem que renunciar a si mesmo em favor da sua pátria.
Portanto, quando Jesus disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, como quem diz, negue a sua própria vida. Sofra por este evangelho. Sofra pelo reino. Amém? E se nós fizermos uma conexão com Efésios 6, 10, peço que a Mama Soca abra, nós vamos ver ali Paulo fazendo uma alusão do cristão e do soldado romano, não é? Sim. Aludindo que o cristão é um soldado, não é? Até porque mesmo em Efésios 6, no primeiro versículo, Paulo fala sobre a batalha que existe, a batalha que nós temos, que a nossa batalha não é carnal, né? Não é contra carne nem sangue, né? Mas é contra os principados, as potestades, Exatamente. não é? Os espíritos nas regiões celestiais. Portanto, esse tema é tendo em vista essas questões. Mas se formos ir mais profundo ainda, por que tudo isso? Por que tudo isso é misturado? O que isso tem a ver com os jovens? É porque hoje em dia, quer dizer, sempre, não é? Desde que a igreja, ela sempre sofreu perseguição. Ela esteve sempre numa peleja acesa. Não é? Ela sempre teve que guerrear. Sim. Amém? Sempre teve que guerrear. Mas é uma impressão que eu tenho que, e acho que isso sempre talvez sempre é assim, não é? Mas é uma impressão que eu tenho que neste tempo a coisa vai ficando mais apertada, vai ficando mais complicada. Onde nós vemos que a igreja, o jovem, ele tem tanto a guerra interna como a guerra externa. Sim. A guerra externa, que é a guerra que o mundo levanta contra a igreja. E quando falo da igreja, falo dos princípios cristãos, dos princípios da palavra. Hoje em dia até são proclamadas leis antibíblicas, É verdade. não é? Temos aí tantas leis, tantas ideologias e por aí vai, antibíblicas. Portanto, mas isso já é expectável, não é? O mundo vai sempre guerrear contra Contra a a igreja. igreja. Isso é expectável. Mas, infelizmente, e cumprindo-se as escrituras, também uma guerra, entre aspas, interna. Porque vão se levantando, desde sempre houve, mas agora a coisa vai piorando, vão se levantando dentro da igreja. E quando falo de igreja, estou a falar da igreja como um todo, a igreja do mundo, a igreja invisível de Cristo. Vão se levando os que Jesus chamou de falsos profetas, falsos ministros, que vão ensinando aquilo que Cristo não ensinou, aquilo que a palavra não ensina. Sim. Amém? E Amém. a ideia, no final do dia, é desviar o crente, é desviar o jovem daquilo que é a sua crença. É mostrar para ele que o pecado não é tão pecado assim. É mostrar para ele que ele, talvez, ele tem que ser livre. Que ele pode se embebedar, que ele pode se drogar. Se nós voltarmos a 30 anos atrás, por exemplo, o adultério era visto socialmente falando como uma coisa feia, reprovável. Muito feia. Mas hoje parece que é uma coisa meio que parece que está aceita. Não é? Normalizada. Parece que é uma Isso, coisa normalizada. normal. Uhum. E tantas outras coisas, o aborto normalizado, as relações dos jovens antes de casar normalizadas. Quer dizer, os vícios em drogas e por aí em diante. Agora estamos a ver cada vez mais jovens, até adolescentes, e a coisa vai sendo normalizada. Portanto, existe essa guerra que o jovem precisa enfrentar. E como é que ele enfrenta essa guerra, essa batalha? Através das armaduras, que nós vamos ler agora ali, dentro do quê? Da causa de Cristo. Sim. E a causa de Cristo o que é? São as boas novas, é o evangelho, é a palavra genuína, Amém. a Bíblia como ela é. Amém. É o jovem pelejar e guerrear para mostrar de que o pecado maquiado não é pecadinho, continua sendo pecadão. Ou pecadão, na minha expressão. Pecado é pecado. Sim, Não sim. importam os tempos, as estações, a terra, o país, o local, a cultura. Sempre vai ser O pecado. pecado continua sendo Pecado. e nós precisamos guerrear, lutar Contra isso. contra isso. Irmã Maçoca, por favor, versículo número 1 primeiro Amém. desse capítulo. Versículo Número 1. número 1 do capítulo 6. Sim. Diz assim a palavra de Deus.
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Desculpa, minha maçoca. Eu disse capítulo 1, né? Aliás, versículo 1. Sim, Salte para o versículo 10. 10 sim. Diz assim a palavra do Senhor. E olha que na epígrafe diz a armadura de Deus. Pois é. Amém. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares Amém. celestiais. Termina aqui. Amém. Então, está aqui Paulo a dizer que de facto nós temos que guerrear. Mas a nossa guerra, essa guerra, quando nós dizemos jovens guerreando a causa de Cristo, não é guerreando contra pessoas. Amém. Não. É guerreando contra as astutas ciladas do maligno, Do maligno. das trevas, que vão sendo implantadas no mundo ou na cabeça das pessoas através dessas ideologias, dessas ideias, dessa maneira de viver, dissoluta. Portanto, é com isso que o jovem tem que guerrear. Por isso, o tema, jovens Guerreando a causa de Cristo. Portanto, Amém. enquanto o jovem manter viva, acesa a chama do Evangelho, da palavra genuína, desta palavra, Amém. então a causa de Cristo sempre estará lá patente. Patente. E o jovem cristão, ele vai continuar seguindo avante. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Valdemiro. Já estamos mesmo na nossa reta final. E pois é, já estamos na reta final, a conversa estava boa. Muito boa. E até se tivéssemos mais tempo, ficaríamos aqui a conversar e a debater. Porque é bom falar desses assuntos, né? E Deus está aqui conosco também, nos guiando. Amém. E gostaria de pedir que a irmã Maçoca desse as suas considerações finais, mas muito breve. Amém. Sim, primeiro agradecer por esta Amém. oportunidade Amém. única de estar aqui Amém. na presença de Deus, compartilhando essa palavra de Deus e aprendendo mais do nosso líder, né? E da Amém. irmã Yuvi. Amém. Sim, considerações finais que eu deixo é um convite primeiro. Tem que convidar aos irmãos que estão deste lado, que Amém. venham participar do nosso congresso, Amém. pois É o Senhor verdade. tem uma boa parte para vocês, para este dia, pois nós deste lado estamos aqui orando para que Deus possa tocar os vossos corações e nós cremos que o irmão deste lado está ouvindo essa palavra. Então venham participar conosco desse congresso para que juntos possamos adorar a Deus. E as expectativas é que Deus possa se manifestar neste meio de nós, neste dia do congresso, e que almas sejam salvas para que o reino de Deus possa crescer. Amém. Amém. É tudo. Amém. Irmão Valdemiro. Amém. O tempo passou muito rápido. É verdade. É Mas, verdade. como considerações finais, foi muito bom estar aqui, não é? Amém. Aprendendo também com a Mayuvi, com a irmã Maçoca, nos lembrando De como eram os velhos tempos, não é? Da graça que o Senhor nos tem concedido, Amém. não é? E nós queremos agradecer a você também, que nos acompanhou durante este período, amém? E também, como a irmã Maçoca o fez, eu vou fazer um convite para você que nos escuta ou que nos assiste. Eu sou daqueles que crê que não existem coincidências. Amém. Se você está vendo este vídeo agora, é porque Deus assim o planificou para a tua vida. Amém. Amém. E Deus lhe dá esta oportunidade sublime no dia 16, às 8h e às 16 horas. São 2 cultos diferentes. Venha cultuar conosco. Venha servir a Deus. Venha ouvir um pouco da palavra de Deus. Deus está lhe dando uma oportunidade. Amém. A Bíblia diz, porque todos pecaram, Verdade. destituídos estão da glória de Deus. de Deus. Portanto, nós nada somos. Os nossos pecados fazem-nos afastar-nos de Deus. E enquanto estamos nos nossos pecados, nós não fazemos parte do reino de Deus.
Nós somos condenados. Nós somos inimigos de Deus, assim a palavra diz. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós somos perdoados. Não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Porque Ele morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, pelos pecados delas e pelos teus pecados. Mas você só vai ter seus pecados apagados a partir do momento que aceitar esse presente que o Senhor lhe dá. Então permita-me fazer esse convite. Me permita, venha cultuar conosco nesse dia. E eu tenho a certeza absoluta, eu não tenho dúvidas, eu tenho a certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. É Deus batendo a porta do teu coração. E se você abrir essa porta, Glória a Deus. você nunca vai se arrepender. Eu sou testemunha disso. Um dia eu abri a porta do meu coração, Jesus entrou. E hoje eu posso dizer, graças a Deus por isso. Amém. Muito obrigada, irmão Valdemiro. Muito obrigada, irmã Massoca, pelo momento de conversa que nós tivemos aqui. Amém. Eu também saio daqui edificada e renovada também. E expectante para o congresso que é já na próxima semana. Então, como os irmãos aqui acabaram convidando, eu também convido a si que me ouve. Venha cultuar conosco, venha sentir a presença de Deus. Venha abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, porque Ele está à porta e bate. Jesus é muito educado, até que Ele bate a porta e cabe a você que me ouve abrir os corações assim como nós abrimos e o Senhor entrou e graças a Deus até hoje estamos aqui firmes. Então nós terminamos aqui o nosso podcast. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e dar um like e de compartilhar. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Amém.